Aleluia. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Tem filho de leão aí? Ô, glória! A minha aparência pode ter traço de frágil, e por isso os inimigos se atiram contra mim. Não é fácil. Vamos louvar a igreja. Contra todas as barreiras eu prossigo, porque tenho coragem. Me contento com o que tenho, porque vivo além da imagem. É lindo esse louvor, glória. Aparência menospreza o que é de Deus, se esquece das promessas que Ele fez aos que são seus. Eita glória! Contra mim cairão, irmão, meu irmão, eu sei que eu nasci cordeiro, mas sou filho de leão. Eu sou filho de leão, irmão, e você? Eu sou filho de leão. Ninguém fere, nem sufoca, ninguém. Deus é minha proteção. Saltar a muralha, tenho ótima visão. Posso ser pequeno e frágil, mas Deus me faz campeão. Aparência de ovelha, mas aqui dentro da veia corre sangue de leão. Eita glória! Porque você é filho do leão da tribo de Judá. Nós somos filhos de leão. Glória a Deus. Deus chamou um povo forte, um povo corajoso. Glória a Deus. Você fica se escondendo em seu próprio medo. Sabe por quê? Pois a sua pequenez e aparência revelou os teus segredos. Meu Deus, no primeiro vendaval você correu, tão fácil se entregar. O inimigo aponta teus defeitos e você não nega. Desse jeito, né, irmão? Tu não podes, tu não tens, você não sabe, tu não és. És um fraco limitado que só tens apenas fé. Mas digo que isso basta para mover os braços de Jeová. É o suficiente para mover a mão de Deus. Você pode ser cordeiro, mas, meu Deus, tu és filho do leão da tribo de Judá. Tu és filho de leão, meu irmão. Ninguém fere, nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca. Deus é tua proteção. Glória. Deus te faz campeão, aparência de ovelha, mas aqui dentro da veia corre sangue de leão. Eu sou filho de leão. Oh, glória, eu sou. Tem mais alguém aí que é filho de leão? Mas o Senhor, pastora Solange, é desse jeito. Deus é nossa proteção. Saltão. Oh, glória! Porque você é filho. Você é filha do leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu louvo ao Senhor. Adoro ao meu Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, juntos, reunidos, para engrandecermos ao nosso Deus, para aprendermos mais um pouco da sua palavra. Glória a Deus, a pastora Solange Martins já está aí. Glória a Deus, irei chamar ela para darmos início e engrandecermos o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Hoje a minha tia veio nos visitar. Eu vou convidar a minha tia rapidamente para fazer uma oração, para a pastora dar início a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. É o tempo que o pessoal vem chegando. O pastor Edivan entrou. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Vem, tia. Tia Valdeci, tia legítima do meu esposo. Senta aí, tia, pode orar. Sentar. Pode orar aí, irmão. A
Apresenta a live a Deus, a pastora Solange Martins estará ministrando a palavra e que venha alcançar muitas vidas para a glória do nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Vamos orar por todos esses que já estão aqui online, hein? Vamos orar aqui pela nossa casa e que esse trabalho permaneça por muitos e muitos tempos, ou para sempre, Deus sabe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, feliz, Pai. Abençoa a Tua serva, meu Senhor Jesus, abençoa Teus servos, abençoa hoje a coletora da noite, meu Senhor Jesus, derrama da Tua graça sobre todos aqueles que estão participando. Meu Senhor Jesus, nos dá da Tua graça e abençoa muito mais, Senhor Jesus, porque Tu protege, meu Senhor Jesus, a cada um de nós. Nós já Te agradecemos, meu Senhor Jesus, por estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Eu não poderia perder essa oportunidade, né, de chamar a nossa tia. Amanhã ela estará retornando para São Vicente. Desde já estarei chamando a pastora Solange Martins, que eu chamei aqui procurá-la. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Estaremos falando sobre sabedoria. Estaremos aprendendo. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastora. Aleluia! Paz do Senhor, missionária Railda. A pastora está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje nós estamos com alguns desafios de novo na internet, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. E Amém. um tema muito profundo que hoje só não dá para explanar todo, e na próxima live nós já daremos sequência. Faremos, né, são 7 itens. 7 pilares, né, pastora? 7 pilares. E hoje nós falaremos, eu acredito que de 2 ou 3, porque são muitos, muito aprendizado que o Senhor tem para nós, muito ensino que Ele tem. E nós estamos aqui para aprender. Glória a Deus. Deixa Deus te honrar, pastora. Glória a Deus. Amém, amém. Então, eu gostaria de ler, né? Nós vamos ler. A nossa amada já orou, então nós já recebemos e oramos em concordância com o que ela orou, que o Senhor realmente venha nos usar, venha usar essa live que vai ficar gravada para quem assistir em outra época, em outro horário, em outra circunstância, e que o Senhor possa nos usar e usar cada palavra, porque a palavra dele é viva. E a Bíblia diz assim: lança o teu pão sobre as águas e no tempo certo ele vai retornar. Então, nós lançamos e quem dá o crescimento é o Senhor, não é verdade? Amém. A gente lança a semente, gemendo e chorando muitas vezes, né, pastora? Exatamente. Como nos haveremos de colher, em nome de Jesus. Exatamente. Como diz o Salmo 126, regando, aqueles que levam a preciosa semente chorando, né? Voltarão com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, é isso. A gente lança a semente. É esse o chamado. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fique à vontade, pastor. Amém. Hoje nós vamos falar sobre os 7 pilares, as 7 colunas da sabedoria. Eu achei muito interessante esse tema, por quê? Porque aqui o versículo base está em Provérbios capítulo 9, versículo 1. E a sabedoria aqui ela é olhada como uma casa. A casa, se você pensar bem, se um construtor ele ergueu a casa, só as paredes, nós observamos que a sabedoria, da mesma maneira, ela possui as colunas. Eu achei isso muito interessante porque nós olhamos a sabedoria como algo único, individualizado, nós individualizamos a sabedoria. Tanto é que Salomão pede a Deus sabedoria e nós generalizamos, vamos dizer assim, a sabedoria. Mas a sabedoria ela é um conjunto, ela possui colunas que a sustentam. Então a sabedoria, na verdade, ela é uma casa com colunas. E isso a sustenta, dá sustentabilidade para a pessoa que é sábia. E exemplo disso é o rei Salomão. Salomão,
considerado, claro que além de Jesus, o homem mais sábio que já viveu nessa terra, porque a primeira coisa que ele pede para Deus é sabedoria. Ele fala: Deus, me dá sabedoria para dirigir esse povo. E Deus entregou para ele a sabedoria, mas com essas 4 colunas, perdão, com essas 7 colunas. Com essas 7 colunas. E isso é bênção. Então vamos ler o versículo proposto? Passei a irmã Jane. A irmã Jane é lá do Rio de Janeiro, acabou de entrar aqui conosco, do grupo de oração do WhatsApp que a gente participa juntos. E nós vamos ver aqui Provérbios capítulo 9, versículo 1. A senhora pode ler, missionária, por favor? Ou você pode ler? É Provérbios 9, né, pastora? Isso, Provérbios 9, versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Viu só? A minha versão fala assim também, é a mesma versão. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Então, a sabedoria, ela possui 7 colunas. E se uma casa, a coluna de uma casa tiver uma rachadura, se a coluna de uma casa tiver qualquer falha, essa casa está em risco. Quem mora dentro dessa casa está correndo risco. É verdade. Então, é necessário que as colunas, o engenheiro, a coluna é algo que ele tem que observar. Outra coisa curiosa é que a coluna, ela não é vista. O que é visto é o que é colocado por fora dela, a pintura, ou o azulejo, o revestimento. A base dela, que é o ferro e o concreto, fica escondido. É verdade. E a base dela que fica abaixo. Eu me lembro quando eu estava construindo uma casa, que o pedreiro, na época, ele furou bastante profundo. Aquela parte que está furada, os prédios, nós vamos ver um prédio sendo construído. O que eles fazem para o fundo, ninguém vai ver. Mas é aquilo ali que dá sustentação. Então, o que dá sustentação para o crente é essa base, é essa coluna enterrada, fincada. Onde? Na palavra de Deus, em buscar os ensinamentos com o Senhor, na palavra de Deus, em aprender com o Senhor todos os dias. E é uma fonte inesgotável, não é verdade? Todos os dias. Todos os dias. E depende também de nós. Você observa que Deus, ele pergunta para Salomão: Salomão, o que você quer? Me pede o que você quiser. Salomão podia ter pedido outra coisa, bens materiais, ele podia ter pedido mais beleza, talvez, riqueza. Ele podia ter pedido outras coisas. Mas ele pede sabedoria. Então, porque ela é a base. Ela é a base. Ela é a base. Então, vamos ver a primeira coluna dessa casa chamada sabedoria. A primeira coluna dessa casa chamada sabedoria é a prudência. Quem estiver assistindo, se quiser anotar os versículos referência, a prudência é a primeira coluna da sabedoria, da casa chamada sabedoria. E a prudência, ela dá sustentação à sabedoria. Uma pessoa sábia, uma das qualidades que vamos observar no seu comportamento é a prudência. A prudência, ela vai te ajudar naquela hora da raiva a contar até. A prudência vai te ajudar na hora de fazer, de repente, ficar nervoso e fazer um julgamento. Ela vai te ajudar. A prudência vai te ajudar a não tomar alguma decisão sem antes consultar o Senhor. Então, a prudência, ela vai prevenir. Ela é uma prevenção. Prudência, na verdade, ela é prevenção. Você está, por exemplo... A prudência... Hein, pastora? A prudência, ela sempre nos convida a orar, né? Quando a gente quer agir. Exato. E a prudência nos aconselha, vai orar. Vai orar. Exato. Se aquieta. Exato.
Você monta um Forte isso. projeto. A prudência te convida a orar, exatamente. A prudência te convida a orar. E aí nós temos um versículo aqui no Provérbios mesmo, Provérbios 8, versículo 12, que nos fala dessa coluna. 8:12. Estou aqui aberto. A sabedoria, diz assim, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então, a sabedoria, habito com a prudência. A sabedoria, ela habita, ela mora, ela não visita, ela habita junto com a prudência. Então, a pessoa prudente, ela vai ter, com certeza, o título, ou ela vai ter ela vai colher os benefícios de ser uma pessoa sábia. A pessoa prudente, ela está vivendo isso. E ela vai se prevenir de grandes decepções, de aqueles momentos que você toma decisões e não teve prudência. Jesus, ele nos aconselha também, eu deixei aqui separado, ele nos aconselha a sermos prudentes. Ali nós vamos ler em Mateus, o capítulo 7, versículo 24 e 25, não precisamos ler tudo, mas aqui fala, ali Jesus falando sobre os dois alicerces. Ele está falando nesse texto sobre os dois alicerces, aquela história, a construção das duas casas. De duas pessoas que constroem. Um constrói a casa sobre a rocha e o outro. Como? É Mateus quanto? Mateus 7, versículo 24 e 25. Amém. Você pode ler, por favor, o versículo 24, missionária? Deixa eu ver, pastora. Mateus 7. Se a pastora já encontrou, pode ir adiantando. Tá bom, eu vou adiantar então. Diz assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, olha para você ver as palavras de Jesus. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente ou ao homem sábio. A irmã Jane está escrevendo, verdade, não dá para ser sábia e não ser prudente. E nós estamos no mês da mulher, onde nós falamos muito sobre mulher. E o versículo que todo mundo gosta para celebrar o Dia da Mulher é mulher sábia. Quem encontra... Exato, a mulher sábia edifica sua casa. Então, a mulher sábia, falando de mulher, no mês da mulher, a mulher sábia, ela vai pedir ao Senhor que essa coluna chamada prudência seja forte. Ela vai pedir para o Senhor ajudá-la a fortalecer isso. Porque vai acontecer são 7 colunas, nós termos uma mais forte que a outra. Vai acontecer de termos uma... E isso é comum nas casas. É comum nas casas, de às vezes o construtor, o dono da casa ter que chamar novamente os construtores. O dono da casa tem que chamar os construtores para reforçar uma coluna. Sim. Então, é necessário, para sermos sábias, sermos prudentes. Jesus, ele nos dá um conselho, me parece... Eu deixei anotado aqui, que está em Mateus 10, verso 16, onde ele nos manda sermos prudentes. Mateus 10, versículo 16. Eu achei esse versículo muito interessante, mas a minha Bíblia desmarcou. Estava marcado e o marca-páginas caiu aqui. Mas nós vamos tentar... Na parte B, né? Você na pode... parte B. Isso, você leu? Encontrou? Pode ler, por favor. A parte A fala assim, ó, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Isso. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Exato, exatamente. Ele nos manda sermos prudentes igual a serpente.
Você não vai encontrar serpente por aí, usando uma palavra, um palavreado mais comum, dando sopa para os seus predadores. É A verdade. serpente age na surdina, ela é prudente. Já os pombos, como são simples. Você vê pombo sendo morto até por carro. Verdade. Ele é. Quantas vezes aqui nessa cidade que eu moro tem muito pombo? Eu acho um erro, porque o pombo ele transmite muitas doenças. Mas Sim. aqui tem muito pombo. As pessoas dão alimento e eles ficam preguiçosos e ficam. Mas você vê carro matando um pombo. O pardal ele voa rapidão. O pombo tá ali pesado, com preguiça, vem um carro e mata ele. E uma serpente é bem difícil uma coisa dessa acontecer, porque ela é prudente. Ela é prudente. Sim. Então, a mulher prudente, a mulher sábia, ela vai ser prudente. Ela vai ser prudente ao falar. De repente, o marido dela chegou do trabalho, e os maridos, às vezes, têm essa qualificação, né? Essa tendência de nos. Já chega achando que nós não trabalhamos, que nós não fizemos nada o dia inteiro, que a gente estava ali de boa na canoa, dentro de casa. E eles são super-heróis. Pensei que só eu tinha esse problema, pastora. Os maridos têm essa tendência. Como Os diz o homens filme têm essa Reza a Lenda, tendência. né, pastora? Exatamente. E nós, como sábios, o que nós vamos fazer? Vamos colocar essa coluna para agir, vamos ser prudentes. Como ser prudente? Prudente em julgá-lo, prudente em falar. Às vezes nós não. Meu marido, por exemplo, às vezes eu não falo, mas ele olha o meu jeito rude e fala: o que foi que você está emburrada? Porque sem querer você faz alguma atitude que eles já te conhecem. E aí, rapidinho eu volto, eu falo: opa, Senhor, me ajuda aí, me dá prudência. E porque logo passa tudo isso. Então nós precisamos pedir ao Senhor essa prudência na vida conjugal, essa prudência com os filhos, né? Eu já tenho filhos adultos, você tem filho criança, adolescente, então quem tem criança e adolescente, principalmente ter essa prudência em orientar o filho, em ser o grande amigo do filho, ser pai, ser mãe, sim, mas ser amigo também, para que o mundo não seja. Então, E a prudência também nos ensina, né, pastora, a falar na hora exata. Por exemplo, sobre a questão, né, da família. Por exemplo, às vezes os filhos querem algo e a gente, nós que conhecemos os nossos esposos, a gente fala, não é o momento. Se você pedir agora, exato, você não vai conseguir. Então, hoje não é dia de pedir, hoje não espera, espera. E assim, a gente como mãe, a gente sabe o momento certo, não é exato, verdade? Então, exato, a prudência nos ensina até o momento certo de falar, porque às vezes não é o momento, às vezes a gente perde a bênção por falar no momento errado. exato. Então a prudência ela vai te ensinar isso. Ela vai te orientar, ela vai te levar para isso. Quem chegou aqui no nosso meio também é a Pati, a irmã Pati. Tá, senhor, irmã Pati? Senhor, Tati, Lá de Londrina, no Paraná. bênção. Então, nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a fortalecer a coluna da prudência. A É coluna da verdade. prudência. O apóstolo Paulo, ele orienta a sermos prudentes. Jesus nos orienta. E olha, receber um conselho. Receber o conselho em toda a palavra de Deus é uma bênção, né? Você lê de Gênesis a Apocalipse e receber um conselho é maravilha. Mas quando esse conselho vem da boca do próprio Jesus, eu acho que aí a gente tem que aumentar mais ainda a dose de obediência, porque o próprio Jesus manda: sede prudentes. Observa que o contexto dessa história, dessa palavra de Jesus, ele estava falando sobre enviar. Eu vou enviar vocês no meio de lobos. Então, sede prudentes. E como nós vamos aprender a ser prudentes? Onde nós vamos buscar isso? No joelho, na oração e na palavra do Senhor. Porque é na palavra do Senhor que nós vamos nos fortalecer todos os dias. A palavra do Senhor, ela tem que ser para nós o mesmo que a água é para
matar nossa sede, o mesmo que a comida é. Nós, às vezes, não abrimos mão de almoçar todos os dias, mas abrimos mão de ler a palavra. E o nosso espírito precisa de alimento, exatamente para desenvolvermos essas qualidades que faz com que cresçamos na presença do Senhor e sejamos pessoas melhores. E sejamos pessoas que influenciam, pessoas que alcançam outras. Então, a prudência é a primeira coluna. Eu achei muito interessante esse versículo do Provérbios 8:12, que fala: eu, a sabedoria, habito com a prudência. Agora, a próxima coluna que nós vamos ver é o conhecimento, é a coluna de número 2. Conhecimento. E quando se fala aqui nesse conhecimento, nós vamos dar uma... Tá me incomodando, pastora, rapidão. Sim. Falando em conhecimento. Pronto? Tá muito calor aqui, pastora. Hoje eu fui aqui apagar uma luz, porque assim, não tô aguentando. Tá muito quente hoje aqui. Mesmo? Não, Não, aqui ainda está fresquinho. Em breve vai estar muito calor também. Esse local que eu estou, onde eu moro, faz muito calor após abril. Faz muito calor. Então, voltando aqui, a coluna de número 2 é a coluna chamada conhecimento. Salomão pediu sabedoria e conhecimento para Deus. E nós vamos encontrar aqui no Provérbios 8 ainda, capítulo 12, falando do conhecimento, mas vamos ver Provérbios 2, versículo 10. Provérbios, capítulo 2, versículo 10, nos fala sobre o conhecimento como uma das colunas. Aqui, 3, 2, 10. Diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Porquanto a sabedoria entrará no coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Esse capítulo todo fala da excelência da sabedoria. Salomão é quem escreveu Provérbios, e ele fala a excelência da sabedoria. Então, ele diz que quando a pessoa é sábia, ela vai ter essa coluna forte, que é o conhecimento. Agora, o maior conhecimento que nós ganhamos é conhecer o Senhor. é mesmo. É conhecer o Senhor. Nós encontramos com o Senhor. Ele nos salva, nós o aceitamos. Agora vem a parte do conhecimento. E o conhecer, ele é diário. Ele é diário. Nós que somos casadas, a gente tem essa experiência. Você casa com uma pessoa que você nunca morou junto com ela e você começa aos poucos conhecer. Chega em quando a gente vai ficando muito tempo de casamento, você conhece o andar da pessoa. Se ela andar em outro cômodo, você sabe que é aquela pessoa. Verdade. O jeito dela conversar, você sabe. Pode estar ali, às vezes, numa multidão. Ela falou alguma coisa e você reconhece. Então, o conhecimento. Então, esse conhecimento aqui fala de conhecer o Senhor. Nós precisamos aprender a buscar esse conhecimento. Lemos já capítulo 2, verso 10. Vamos ver no Novo Testamento uma referência para conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 1 Coríntios 12, 8. Vamos ver quem acha primeiro ler. Eu marquei, mas aí tanto marcador que foi perdendo. 1 Coríntios 12, versículo 8. Isso. Porque na minha fala assim, pastora. Uhum.
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Exato. Ciência é o mesmo que conhecimento. Ciência é o mesmo que conhecimento. Então, você viu que aqui o apóstolo Paulo, ele está falando acerca da diversidade dos dons espirituais. E o conhecimento, ele é um dom. Ele é um dos dons espirituais que o crente recebe. Tá? Tem pessoas que elas têm essa sabedoria. Nós conhecemos grandes homens e grandes mulheres de Deus que eles tiveram uma influência em gerações. Em gerações. Um exemplo é Martinho Lutero, o grande reformador Martinho Lutero. Ele recebeu esse dom. Ele lendo a palavra, lendo o livro de Romanos, ele era um sacerdote da Igreja Católica Romana e ele, lendo o livro de Romanos, ele recebe isso de Deus. E ele começa a conhecer o Deus verdadeiro através do estudo da palavra. Então, esse conhecer a Deus faz toda a diferença na vida do crente. Será que nós estamos conhecendo, sussurrar? Elias ficou dentro daquela caverna e achava que a voz do Senhor estava no trovão, no terremoto, no vento, e não, é a voz dele, até que ele chega ao ponto de reconhecer a voz do seu Senhor ali no sussurrar de uma brisa. Outra pessoa que viveu com Jesus por, acredito que por 3 anos, ela andou com Jesus, e quando Jesus ressuscita, que ela está ali no túmulo chorando, é Maria Madalena. Ela não reconhece, ela confunde Jesus com o jardineiro. Acho que todo mundo conhece, né, essa passagem. Ela não reconhece. Mas tem um ato de Jesus que ela reconhece. Que é quando Jesus a chama pelo nome. Jesus, eu imagino que o jeito de Jesus falar o nome dela é igual você e seu pai. O seu pai ou sua mãe, eles têm um jeito especial de te chamar. É verdade. E quando eles te chamam, você, minha mãe ou meu pai. E Maria, naquele momento, ela viu, ela conheceu que era Jesus a chamando. Então, é importante nós pedirmos a Deus esse dom, começando por conhecer o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Rei. Porque em breve ele vai voltar, e ele voltando, nós vamos morar para sempre com ele, e eternamente nós vamos poder estar ao lado dele e conhecê-lo. Acho que nunca vamos, não vai se acabar. Acho que ele é infinito em conhecer. Vai ter coisa demais de Deus para nós conhecermos. Todos os dias, todos os dias. Prosseguindo, né, pastora? Como? Conhecendo e prosseguindo e conhecer ao Senhor, né? Exato. Porque assim, eu Exato. falo muito, pastora, que é impossível você amar alguém que você não conhece. É ilusão, sabe? Aquela questão, isso é imaginação? Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla, porque se a gente quiser verdadeiramente conhecer o nosso... amar a Deus, né? Que é um mandamento, não é um pedido, é um mandamento. Amarás o Senhor sobre todas as coisas. É necessário você conhecê-lo. Aí, quando você o conhece, aí sim, de fato, você vai... Sabe, você se apega tanto a esse Deus que você o sente nas pequenas coisas. Né? Deus fala a gente de tantas formas. E por que a gente entende que Deus está falando? Porque você o conhece. Exato. Exatamente. Porque você o conhece. Você falou tudo. É impossível amar alguém que você não conheça. E tem muita gente por aí dizendo que ama o Senhor, mas por um hábito. Eu gosto, eu penso comigo, eu tenho comigo, que muitas pessoas, a pastor Irmã Elizabeth, não a conheço. Eu não sei se as irmãs a conhecem. Você conhece, Marrailda? Elizabeth. Acho que é a primeira vez a Irmã Elizabeth Magalhães. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu penso o seguinte, tem muita gente que tem o nome de Jesus como um amuleto. Sim. Ele não tem uma adoração, um respeito para o nome de Jesus. Eles têm o nome de Jesus como amuleto, porque eles não o conhecem.
Eles têm um Jesus, eles querem, né? Nós também, às vezes, Sim. queremos um Jesus que é mais um garçom. Nós já chegamos ali com uma lista e já apresentamos os pedidos, né? Olha, Deus, olha, Senhor Jesus, eu estou aqui para pedir isso, para pedir isso, para pedir isso. Eu vou pedir para o A, eu vou pedir para a irmã fulana, eu vou pedir para a irmã ciclana, eu vou pedir a cura para isso, a isso, para... A gente traz uma lista de compras para ele. Amém. É o correto. Ele é a pessoa certa. Mas nós precisamos também ter tempo, deixar tempo na oração para conhecê-lo. E para falar para ele, revela para mim a tua glória. É curioso que Moisés, ele quis ver o próprio Deus, né? E o Senhor ali fala para ele, Moisés, é impossível, alguém me veio permanecer vivo. Então eu vou passar pela fenda da rocha e você vai ver só o brilho. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Quando nós olhamos para a rocha, para a fenda da rocha ali, que é Jesus, Jesus é a rocha, é a pedra angular, é a pedra da esquina, nós vamos ver um pedacinho da glória que tem preparada e reservada para nós. Então nós precisamos querer conhecer o nosso Deus. Precisamos querer. Penso eu, pastora, que é o fato de nós o conhecer, que na hora decisiva, que são as lutas, na hora das lutas, na hora dos vales, na hora das tempestades, né, das fornalhas da vida, que a gente não arreda o pé. Por quê? Porque Exato. eu sei em quem eu tenho crido. Exato. Então, é tanto que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também fala que o amor é sofredor. Então, perceba que as provações, elas são essenciais para você, de fato, saber se você ama a Deus ou não. Não, ele já sabe, ele sabe tudo. Ele me sonda, ele me esquadrinha, ele sabe tudo ao meu respeito. Mas é necessário que a luta venha para mim, de fato, saber se o amor é verdadeiro ou é uma paixão. Porque, como dizem os cientistas, a paixão ela dura em torno de 2 anos. Né? A paixão, que os cientistas falam, você fica até de demência, assim, porque vai passar, entendeu? Mas o amor não. O amor vai vir lutas, vai vir tempestade, vai vir vales. E você tá ali, eu amo esse Deus. Muito mais passou o meu Jesus por mim. Né? Aquela cruz era minha. Então, assim, você se, como eu costumo falar, a gente se recolhe a nossa insignificância. E sabe que muito sofreu Jesus por nós. Verdade. Então, a gente não abre mão mesmo, né, pastora? Verdade. A gente não abre mão mesmo desse Deus, porque, assim, Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. A minha sobrinha Luciana, lá de Goiânia, que chegou aqui com a gente. Oi, Luciana, bem-vinda. Saudades também. Então, esse conhecer a Ele, essa questão do amor, de conhecê-lo, vai nos levar a um patamar tremendo. Foi o que aconteceu com Salomão. Outro exemplo que eu estava aqui, você falando e eu me lembrando, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. O desafio que aqueles 3 jovens enfrentaram foi tremendo. Verdade. Eles foram desafiados. Imagina, uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E eles confiaram, eles conheciam tanto o Deus que eles serviam, que Nabucodonosor pergunta para eles assim, mas esse Deus de vocês vai livrá-los? Ele falou, olha, se ele quiser, ele nos livra. Tipo, é a vontade dele, não é a nossa. Nós o conhecemos tanto que a vontade dele para nós é melhor. Nós vamos seguir. Se ele mandar que a gente pule num buraco, a gente vai pular, porque ele que mandou. Glória. Então, Senhor, precisamos... Como se ele estivesse falando, né, pastora, que para eles era indiferente se Deus livrasse ou não, Deus não deixaria de ser Deus. Se ele quiser, ele nos livra. Exato. Muito forte isso, exato. Pastora. É muito forte. Porque a gente se pega, sabe, querendo correr na primeira luta, pastora. Sabe, coisas assim. E aí é onde eu vou e o Espírito Santo nos traz à memória a história de Jó. E quantas vezes eu me peguei dizendo assim, Deus, me converte. Me converte. Porque isso não é sofrimento. Né, pastora? E por que a gente sabe disso, pastora? Por conta do conhecimento. Exatamente. Porque o Espírito Santo, ele só vai me lembrar daquilo que eu sei.
É impossível me lembrar de algo que eu não sei, de algo que eu nunca ouvi falar. É igual você vai para uma prova, você vai fazer uma prova na faculdade ou de um concurso. Se você não estudou o assunto, com certeza você não vai saber responder a pergunta. Sem chances. Você não vai saber. Então você precisa estudar. E estudar o quê? A palavra de Deus. Tem pessoas que gostam de dizer que o ser humano, a gente, quando é mãe, a primeira vez, eu recebi um bebê, eu fui mãe, tive um bebê, mas o ser humano não vem com manual. Vem sim, na Bíblia. A Bíblia é o manual do ser humano. Manual do fabricante, né, professora? Manual do fabricante. Deus permitiu tudo, até as vírgulas, os pontos, as interrogações aí, para que nós conhecêssemos a essência do ser humano. A essência do ser humano. E aí, nós queremos ser mulheres sábias? Estamos no mês da mulher sábia? Sim. Então, vamos edificar as colunas da sabedoria. As colunas que vão nos ensinar, vão nos permitir sermos realmente sábias. As colunas que vão permitir que nossa família, a mulher de Provérbios, que a família ela é louvada pela própria família. Aquela mulher de Provérbios, a Bíblia diz que o marido dela, os homens, os amigos, a louvam nas esquinas. Então, essa mulher era sábia, as colunas dela estavam em dias. Ela não tinha rachadura nas suas colunas. Por isso ela é chamada de sábia. E é isso que Deus está convidando a gente nesse programa, nessa live de hoje. A sermos sábias. Oh, glória. A sermos sábias. Mas edificar as colunas da sabedoria. A terceira, nós vimos a prudência, que é a número 1. Vimos a número 2, que foi o conhecimento. E agora nós vamos ver a número 3, que é o entendimento. Vamos ler Provérbios 8, está pertinho aqui do texto, né? Quem estava com a Bíblia aberta, 8:14. Capítulo 8, Provérbios capítulo 8, e versículo 14, que diz assim: meu é o conselho e é verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. A sabedoria aqui, ela diz que ela é o entendimento. Então, nós precisamos ter entendimento. O entendimento, o que ele é? Ele é uma virtude investigativa da sabedoria. Resumindo, o que é entendimento? Uma pessoa que é entendida. Na verdade, ela tem uma virtude que investiga. Então, determinados assuntos ou determinadas situações, o entendimento vai te levar a investigar. Quando você investiga, você consegue colocar em prática a prudência. Eu acho que é um vídeo no YouTube do pastor Cláudio Duarte, eu não sei se é dele, mas eu já ouvi essa palavra no YouTube. Do marido que chega do trabalho, aí ele não liga para a esposa, ele fala para ela, a esposa resolve fazer um jantar celebrando o aniversário de casamento, algo assim. E esse marido fala que vai vir tal hora. Ele vai estar em casa às 8 da noite. E ali ele sofre um assalto. Ela liga para ele várias vezes. Você já ouviu essa pregação? Já ouvi bastante. Ela liga para ele várias vezes e ele não atende. E ela fica com raiva. E quando ele chega, que os ladrões, já foi na delegacia, já resolveu, já fez tudo, que ele chega em casa, ao invés dessa mulher o receber, querendo saber o que aconteceu, ela já o recebe soltando os cachorros, né? Onde você estava? Fiquei aí, feito uma palhaça. Acendi, eu coloquei flores e tal. Então, essa mulher faltou o que para ela? Exatamente essa virtude na sabedoria dela. Ela foi sábia. O entendimento, de entender um lado do outro. Quando você ouvir... Nós estamos citando aqui muito casos, situações conjugal, exatamente porque estamos nesse mês de mulher, estamos aqui em mulheres. E
no caso de casamento, às vezes as brigas, as discussões, vamos dizer assim, elas nascem exatamente pela falta do entendimento. E o entendimento, a primeira atuação dele é você se colocar no lugar do outro. É você Empatia, né? É a empatia. É você se colocar no lugar do outro. Tá bom, isso aconteceu. Por quê? É você realmente respirar fundo, ouvir a outra parte, prestar atenção. É claro que você agora vai poder falar, vai poder expor, mas primeiro é você colocar esse entendimento, é você se colocar no lugar do outro. É se condoer. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. É Jesus, verdade. ele veio exatamente para entender essas fraquezas que o ser humano tem. A Bíblia fala Sim, que ele foi tentado em tudo, igualzinho a nós somos. é verdade. A diferença dele é que ele não cedeu às tentações, igual nós cedemos às vezes. Então, o Senhor Jesus, ele é a própria sabedoria. E ele tem esse entendimento. Ele se colocou no lugar do ser humano. Eu imagino que quando nós fazemos algo errado, ele olha para Deus e fala: eu estive lá. Tenha um pouquinho mais de paciência. É Não verdade. lança juízo, tenha um pouquinho mais de paciência. Eu estive lá, eu sei o que é aquilo. Eu Ele sei que não é intercede por fácil. nós, nessa hora. Exato, E essa exato. sabedoria investigativa é até uma dica para quem lidera, né, pastora? Assim, a gente ter aquele cuidado de sempre ouvir ambas as partes. Isso é muito Exatamente. importante, né? Exato, Porque, assim, exato. como a senhora falou, assim, é algo investigativo, né? E o líder Exatamente. ele tem que tomar muito cuidado quanto a isso, para, assim, essa questão de não tomar partido. Ele investigar de fato o que aconteceu, né? Porque ele está ali, Uhum. né, como um pacificador. Exato, exato. E Jesus Lembrando, é o maior líder, né, pastora? Jesus é o maior líder de todos os tempos. Não tem exato. exemplo melhor. É um exemplo assim Não tem. fantástico. Exato. É ouvir as duas partes, é o que você disse. Porque a verdade, ela tem os dois lados, né? Tem a Sim, verdade do A e a verdade do B, né? Então, sim. nós temos que ouvir essa virtude investigativa. Daniel, capítulo 2, versículo 21, nos diz que Daniel tinha essa sabedoria, tinha esse entendimento, esse dom. Daniel tinha essa coluna da sabedoria muito forte. O entendimento ele colocava em prática. E ele é louvado ali. Você vê que Daniel, ele é ali, quando eles vão para a corte do rei Nabucodonosor, ele é confrontado, porque ele vinha de uma cultura de não comer animais impuros, de determinados alimentos oferecidos a ídolos. E ele sabiamente conversa com quem era responsável pela comida. Ele não ofendeu aquele homem, ele não chegou naquele homem falando mal dos seus deuses, ou disso, ou disso, ou disso, ou disso. Nem da Ele cultura chegou dele. nem da cultura deles. Ele colocou uma posição. E ele se dispôs, olha, faça uma experiência, nos deixa pelo menos 10 dias. Depois você toma alguma atitude, mas nos deixa tentar. Isso foi o quê? Foi um ato, uma atitude de sabedoria. E Deus nos convida nesse momento, nessa live, a pedir esse alicerce, essa coluna da sabedoria fortalecida em nós. E A dá a Luciana, entender, né, pastora? ela é professora, ela é pedagoga, e eu imagino que liderando uma classe é um dos dons que precisa ter em prática. A gente precisa, um professor ele tem que ter isso. Ele tem que ter isso. O líder de igreja, ele tem que ter isso. E a mulher, como líder da sua casa, ela precisa ter isso. Em relação ao marido e em relação aos filhos. É verdade. E todas as Em questões relação ao marido. familiares, né, pastora? Questões que Nas questões, surgem, né? exato. Nas questões familiares. Mas assim, Exatamente. o que chama-me muito a atenção, pastora, é que dá a entender que Daniel era muito jovem nessa época.
que foi ali no início, Exatamente. bem vivos, estudiosos, que ele tinha em torno de 16, 17 anos, ele era praticamente um adolescente. Ele Então, era. isso me chama muita atenção, a sabedoria dele, porque ele propôs no seu coração: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Exato, Então, exato, perceba que as bases dele estavam muito, as raízes estavam muito profundas, eram raízes profundas. Ele tinha exato, convicção de quem era o Deus dele, sem ofender exato. ninguém, né, pastora? Sem ofender, sem ofender. Muita sabedoria mesmo. Muita sabedoria. Então é Glória a isso que Deus. Deus está nos convidando. São 7 pilares, são 7 colunas. Hoje nós vamos estudar essas 3. E eu quero convidar todos que estão assistindo para nós continuarmos na próxima terça-feira, missionária. Isso. Você, Na próxima, pastora? Terça, na 19, próxima né, pastora? terça-feira. Em nome de Jesus. Com o mesmo assunto, nós vamos seguir vendo quais são as outras 4 para fechar as 7. Então, vamos memorizar a coluna número 1, a prudência, a coluna número 2, o conhecimento, e a coluna número 3, o entendimento. As referências para a prudência, Provérbios 8:12 e Mateus 7:24. As referências para a coluna do conhecimento, Provérbios 2:10, 1 Coríntios 12:8. E as referências para o entendimento, Provérbios 8:14 e Daniel 2:21. Conseguiu anotar? Eu falei muito rápido. As últimas, pastora, as últimas referências do entendimento. O entendimento, Provérbios 8:14 e Uhum. Daniel 2:21. Ah, eu tô Sim. aqui cheia de sobrinhas. Chegou a Elaine, minha sobrinha lá de Divinópolis, linda, te amo também. E a minha sobrinha Bárbara Martins, de Goiânia, também. Bem-vindas, em nome de Jesus. É a Que nova tia sábia que geração. vocês têm. É a nova geração da Oh, nossa Deus. família, mulheres fortes. Oh, glória. Que lindo, pastora. Amém. Então, que o Senhor venha nos dar essa paixão, como você disse. Achei incrível essa palavra sua. Não, não nos dá paixão, mas nos dá amor por Ele. Amor por Ele. Porque o amor lança fora todo medo. Nós fizemos uma live sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre essas doenças do século. E o amor, ele lança fora tudo isso. O E amor, ele ele tudo nos sofredor, fortalece. ele é sofredor, assim. É É tão sofredor. forte o amor, assim, que eu conheço pessoas que não gostam de ler essa passagem, pastora. É Eu verdade. conheço, porque, assim, é muito forte. E, assim, É. é difícil. Mas, enfim, o amor é isso mesmo. O amor é O amor isso. é exatamente isso. Exato. E é Deus que Exato. nos dá graça, né, pastora? É Deus que nos dá graça para diariamente, né? É. É. Suportarmos. É porque assim, cada um com sua cruz, é assim, cada um é provado em uma área, né, pastora? Muitos na área É. social, né? Muitos na família. Então, cada um Uhum. exatamente com sua cruz. Mas foi o que Jesus falou, né? Que não olhe para trás, né? Exato. Negue-se a si mesmo, que é exatamente isso. É a gente Uhum. negar todo esse eu, essa natureza adâmica que grita diariamente dentro de nós, né, pastora? Exato. E pedir ao Senhor, Senhor, tu és amor, tanto que Deus não ama, ele é amor. Ele Então é nós só amor. temos que aprender mesmo, aprender com esse Deus. Uhum. E esse Deus que nos dá sabedoria, né, pastora, para prosseguirmos e Exatamente. continuarmos tendo força para conhecê-lo e buscarmos mais e mais a sua presença. Exatamente. Então, hoje nós aprendemos isso. Resumindo, né, para aquelas que chegaram agora por último, nós estamos falando sobre as 7 colunas da sabedoria e iniciamos pelas 3 primeiras, a prudência, o entendimento e o conhecimento, ou o contrário, a prudência, o conhecimento e o entendimento, que são colunas para uma mulher sábia. Estando em mês de mulheres, né, celebrando o Dia das Mulheres, nós falamos sobre isso. Que o Senhor venha falar mais no coração da gente, que o Senhor venha nos abrir o nosso ouvido espiritual para entender a voz dele. Porque ele falando, ele está.
Nós é que somos surdos às vezes, ou quase sempre. Verdade. E Ou quase... queremos ouvir o que nos convém, né, pastora? E eu gosto de dizer que às vezes nós estamos ouvindo vozes demais. É que voz que estamos ouvindo? Verdade. A minha colega de trabalho está em pânico com a questão da guerra. Ela assiste muito noticiários. E ela falou que a minha reação é outra. Eu falei, mas o meu noticiário é Mateus 24. Como assim? O que está escrito lá? Eu falei, olha, foi escrito há muitos anos, mas é muito atual. E lá diz que tudo isso vai acontecer. Então, a gente já se preparou. E assistir o noticiário da televisão ou do rádio, que seja, do jornal, só vai nos deixar apavoradas. Então, não ouça. Troca a voz. Se você está ouvindo a voz de uma pessoa te diminuindo, passa a ouvir a voz do Senhor, que diz que você é a imagem e semelhança dele. Ah, se você está ouvindo a voz de alguém que diz que você está gorda, está magra, está alta, está baixa, está isso, está aquilo, para e ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor que fala, você é minha filha, a minha imagem e semelhança. Deus, glória a Deus. Começa a ouvir isso, para de ouvir outras vozes e vamos pedir para o Senhor nos ajudar a abrir nosso ouvido espiritual. Nosso ouvido precisa estar limpinho para ouvir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom, vamos finalizar orando, pastora? Vamos sim, vamos sim. A pastora ore no finalzinho. A irmã Gel, lá do Rio de Janeiro. A irmã Gel é irmã da Jane. Bênção, paz, Senhor, irmã Gel. Jerúsia entrou. Vamos orar, então. Glória Pai, a nós Deus. te agradecemos por estes momentos, por estes minutos. Obrigado pela tua palavra que é viva. Te convidamos, Pai, a estar conosco e nos ajudar a colocar em prática aquilo que nós aprendemos na tua palavra. Abençoa, Senhor, todos que vão ouvir essa live em outro tempo, em outro horário, em outro local. Em nome de Jesus, abençoa a missionária Railda e o seu ministério. Abençoa, Senhor, as minhas sobrinhas que estão aqui, as nossas amadas, todas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, minha querida. Missionária Railda, foi uma bênção estar aqui com vocês. E ter essas meninas aí conosco também foi uma bênção. E o convite está feito para terça-feira, às 19 horas, novamente. Exatamente. Terça-feira, próxima terça, meninas, às 19. Às Toda 19. estará aqui dando continuidade a esse estudo maravilhoso sobre sabedoria, que é tudo que nós precisamos, né, pastor? Verdade. Deus abençoe, pastor, que Deus te recompense. Amém. Em nome de Jesus. Beijo. Fique com paz, Deus. O Senhor te abençoa. A paz do Senhor. Amém. Amém. Meu Deus. Oh, glória. Que maravilha. Deus é fiel. Eu quero te convidar para nós fecharmos a live. Vamos ouvir um louvor. O louvor, ele é sempre edificante para as nossas vidas. Eu gostaria que você meditasse na letra desse louvor para nós fecharmos a live. Dobre os joelhos, sinta a presença. Você pode crer que a presença toma o lugar. Sinta a glória de Deus. Oh, glória, paz oceana. Sinta a glória do Pai. Ei, minha irmã. Não se detenha. Se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. O que é? O secreto da gente. O lugar que ninguém conhece. Ele viu e se sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Que presença
Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Porque a presença do Senhor, ela nos dá sabedoria para nós prosseguirmos. Aleluia. Não se debreia, celebrando mais rápido. As batidas no seu coração acelerar. Sabe o que é? É ele mexendo no secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Ele viu e sabe. Aleluia. Eita, que presença é essa? É Deus. E o pergaminho. Eu não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o meu remédio. Tua presença. Não perca dinheiro, perca amigo, eu só não quero perder tua presença. Tua presença. Tua presença. Oh, aleluia. Oh, glória. Só o Senhor é Deus. Porque essa presença, ela é poderosa e ela é suficiente. Glória a Jesus. E tudo que nós precisamos, minhas amadas, é da presença do Senhor. Essa presença nos dá prudência, essa presença nos dá conhecimento, essa presença nos concede entendimento. E com essa palavra da parte de Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Terça-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui de volta falando mais uma vez sobre sabedoria. A pastora Solange dará continuidade a esse estudo maravilhoso. E que o Senhor nos dê mais e mais da sua presença, porque na presença de Deus há sabedoria. Amém? Fique na paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus.